Boa noite, tudo bem, pessoal? Em primeiro lugar, novamente, um prazer. Eu estou só ajustando alguns pontos aqui. Só um segundinho. Eu já estou aqui online. E vamos já começar. Iniciei um pouco antes aqui, para a gente falar hoje sobre saúde mental no trabalho, um tema que é extremamente relevante. Vamos contar com a participação aqui de um professor, doutor da PUC aqui de Campinas, um profissional fantástico, amigo meu, que inclusive foi o que me estimulou a fazer até uma pós-graduação no tema, e já ele vai entrar para conversar com a gente. Vamos seguindo na nossa provocação, de um trabalho voltado à saúde completa do trabalhador, não só a saúde física. Eu vou comentar muito isso aqui. A gente tem feito um trabalho focado nas empresas que a gente hoje atende com saúde e segurança do trabalho e, obviamente, chamando aí todos a prestar atenção sobre esse tema. Um tema de muita relevância, um tema importante, e que não é tratado hoje, no meu ponto de vista humilde, com a profundidade, ou importância, ou atenção necessária. Então hoje a gente vai conversar sobre esse tema. Eu já vou aceitar aqui o professor João Messias, e já para a gente conversar aqui com todos vocês. Quero reforçar a nossa live de quinta, toda quinta-feira, 19h30. Quem já entrou aqui, é uma live que fala de gestão de uma forma completa. Tratamos aspectos de qualidade, meio ambiente, saúde, segurança do trabalho, responsabilidade social, compliance, ESG. Nós tratamos sobre abordagem do gestor, a parte comportamental, a parte técnica. O nosso objetivo é estar sempre provocando nos profissionais uma conduta mais profunda, Vamos sair do sobrenadante, As pessoas gostam de ficar ali só na fatia mais fácil das coisas, e a gente tem que buscar profundidade. E essa profundidade, ela exige muito da gente, pessoal? A gente tem que estudar. Todos aqui que estão aqui conosco, que sempre acompanham o nosso canal, trabalham, têm suas responsabilidades, têm sua família. É claro que a gente tem que achar um tempo para fortalecer o nosso conhecimento. Então a SG4 tem um compromisso por provocar essa jornada, aonde a gente pode contribuir com pílulas, ou com degraus para esse crescimento, a gente faz. Nosso canal está chegando a 18 mil inscritos, já temos mais de 1 milhão de visualizações dos nossos vídeos. Isso é um marco fantástico que a gente hoje comemora, porque pensar que 1 milhão já foram vistos 1 milhão de vezes os vídeos que estão lá no nosso canal. Então, o objetivo é esse. A gente não monetiza o canal, o objetivo é entregar o que a gente puder de conhecimento para o mercado, para as pessoas interessadas, e de uma forma eclética. Qualquer pessoa no Brasil e fora do Brasil, muitas pessoas acompanham a gente fora do Brasil. Tá? Pessoal, já vou aceitar aqui o professor João Carlos Messias, e vou apresentá-lo e a gente já começa a nossa live. Ele está entrando aqui. Doutor João. Tudo bem, meu amigo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Amigos aí do canal também. Prazer. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O prazer é nosso, João. Que coisa boa ter você aqui. Obrigado aí pelo seu tempo, sua disponibilidade, para a gente conversar desse tema tão importante aqui. Imagine, é uma honra, um privilégio. Obrigado aí pelo convite. Muito bom. Pessoal, eu vou já iniciar aqui, Eu falo, o João Carlos, ele é um amigo, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer. O João Ricardo, filho dele, estuda com Cris, estuda com Cris, e é da mesma sala, inclusive são muito amigos. Então a gente teve a oportunidade de se conhecer pelos nossos filhos,
e descobri que a gente tem uma área de interseção de trabalho muito grande. O João é um especialista nessa parte, ele é psicólogo, eu já vou apresentar ele de forma mais profunda, mas o psicólogo trabalha com foco no trabalho, isso é uma área belíssima e que tem muita interseção com o que a gente faz aqui. Então, a gente teve essa oportunidade de se conhecer e é um prazer poder ter você aqui, João. Nossa, o prazer é todo meu. Que legal. Muito bom. Pessoal, só apresentar aqui o João. O João, ele é pós-doutorado, ele tem pós-doutorado, doutorado e mestrado em psicologia, né? E a graduação, naturalmente, em psicologia. Né? Coordenou a graduação, eu estou lendo aqui porque é vasto o currículo, meu amigo. Né? Graduação em psicologia e comitê de ética de pesquisa. Foi editor de periódico internacional já, e trabalha com muita publicação internacional. É professor e pesquisador de um programa de pós-graduação na PUC Campinas e líder de um grupo de psicologia do trabalho, né, de abordagem no trabalho. É membro do CEP, né, com seres humanos da PUC, é um trabalho experiencial muito interessante, que depois o João pode falar um pouco mais. É editor associado da revista Estudos de Psicologia e membro da Gandling Center. Então, é uma apresentação rápida do João aqui, né, pessoal? Claro, é um profissional que já trabalha há muitos anos com esse tema. E só para a gente já iniciar a nossa conversa, João, para fazer uma rápida apresentação para quem está aqui no nosso canal. E eu já começo, João, naturalmente, né? Vamos trabalhar já com a sua experiência, o tempo é curtíssimo. E eu começo sempre com aquela pergunta: a gente realmente tem que se preocupar com a saúde mental no trabalho? Isso é um tema relevante? Obviamente a gente já sabe a resposta, tudo, mas eu queria uma profundidade, uma elaboração sua em relação a esse tema. Realmente é importante? Ivo, cada vez mais, né? Cada vez mais. Na apresentação que você fez, né? Você mencionou o nosso grupo de pesquisa, o grupo da PUC, né? Nós temos ali mestrandos, doutorandos e alunos de iniciação científica desenvolvendo várias pesquisas. E eu posso te dizer assim, e além disso, eu também atuo como psicoterapeuta. Né? Então, são dois lados de uma moeda quando a gente pensa na saúde psíquica das pessoas. Né? Eu tenho o privilégio de pesquisar o ângulo do trabalho e também a vida privada, né? Do trabalhador. Né? Claro. As pessoas que vêm fazer terapia são trabalhadores também. Né? E eu posso te dizer, vou cada vez mais, e aí com o advento da pandemia, essa é uma opinião muito pessoal, mas hoje mesmo eu estava conversando com um parceiro de trabalho lá da Bélgica, e toquei nesse assunto com ele, ele concordou que a pandemia parece que ela não mudou as coisas, mas ela amplificou muito as coisas, para o bem e para o mal. Né? Então, claro. Existe aí um efeito de amplificador gigantesco. E agora, com o trabalho remoto, né, e com as novas modalidades de trabalho, a questão da saúde psíquica das pessoas ela se torna muito mais importante. Né? Existem 1000 aspectos aí que podem ser abordados, mas em tempos de pandemia e agora essa nova realidade que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, a relevância desse tema é também proporcionalmente amplificada. Perfeito. Sabe, João, eu tenho uma opinião. A gente trabalha com saúde ocupacional há muito tempo, mas com foco em gestão. Então, a gente trabalha ali em R7, a gente tem ali trabalhos, né, voltados muito a essa estrutura junto com saúde física, promover também a questão de saúde mental. E são raras as empresas hoje que, na abordagem de saúde, quando a gente trata de saúde do trabalhador, foca para essa parte de saúde mental. É muito forte, talvez 99% do foco é para a saúde física. E é muito difícil uma empresa que capta, acolhe, atende ou percebe uma demanda que o trabalhador apresenta, uma depressão, um estresse excessivo. Exatamente. Então, isso eu acho que realmente eu concordo, eu acho que nós precisamos nos preocupar muito com isso. Né? A gente se relaciona nas empresas, né? É relação humana, e a relação ela pode ser muito afetiva, bem colocada, respeitosa, ou baseada em assédio, baseada em pressão, baseada em ameaça.
em desrespeito, e tudo isso gera um grande desequilíbrio no profissional, né? Então, que vai produzir menos, que vai ter problemas de saúde aí mais graves, e obviamente não só mental, mas vai acarretar e somatizar, né, muitas coisas no profissional. Então, concordo com você, eu acho que a gente tem que discutir esse assunto, as empresas precisam discutir isso, tem que sair, né, de uma... Hoje a empresa precisa sair dessa comodidade de ignorar isso. Eu provoco isso muito nas empresas, né? Mas muito bom. E na sua opinião, como promover um ambiente profissional saudável na questão de saúde mental? Que dicas que você dá aqui para a gente, né, em para primeiro promover um bom lugar, ambiente? em primeiro lugar, tem que haver, de cima para baixo, uma conscientização da importância disso. Isso é fundamental. Esse tem que ser assunto da pauta. Ele não pode ser visto como uma questão circunstancial. É um assunto perene, né? Perfeito. E como eu te disse, na minha opinião, agora daqui para cada vez mais, né? E isso tem que entrar no planejamento de todas as organizações, né? Então, a gente pode mencionar, hoje, por exemplo, com o advento da pandemia, o trabalho ele passou a ser remoto de uma maneira muito repentina. Ninguém estava preparado para isso. Sim. Né? Eu sou um eterno otimista, então eu sempre vou dizer, com isso, abriram-se também algumas brechas de flexibilização do trabalho no bom sentido, ou seja, de você poder ter uma maior liberdade para administrar o seu trabalho, porque começa a ficar muito complicado haver aquele controle excessivo. Isso nas organizações que já tinham essa mentalidade mais arejada. Em outras, passa a ver o contrário, né? Então, assim, o medo de perder o controle das coisas e aquele desejo de ficar assim fiscalizando o trabalho de cada um aumentou assim drasticamente burocracias, controles e formas de pressão. Então aí é que está um ponto, né? Ao mesmo tempo que nós temos essa imposta nova flexibilidade em que você deve dar mais espaço, né? Isso não acontece à toa, isso é um processo de maturidade. Então as organizações precisam colocar como um assunto essencial, né, a questão da relação, a questão da liberdade, a questão da autonomia de cada um, né, e amadurecer esse processo. Isso não acontece como geração espontânea. Sim. Do outro lado, também tem que estar muito atentas às questões de assédio, às questões de uma pressão excessiva. Um colega meu do Uruguai comentava outro dia uma coisa que eu também achei muito inteligente. Ele falou, olha, já faz tempo que a gente estuda a relação entre trabalho e vida pessoal. Só que depois que surgiu a pandemia, isso passou a acontecer muitas vezes no mesmo lugar. Então as pessoas estão trabalhando no mesmo lugar em que elas estão vivendo com as suas famílias, a sua vida pessoal. Então essas fronteiras elas precisam ser melhor trabalhadas. E esse é um processo de conscientização coletivo, né? Perfeito. Isso é fundamental. Você sabe, né, João? Agora, a gente teve um comentário aqui do Jacques Costa. O Jacques Costa é um grande amigo meu, né, de trecho, que a gente fala. Eu já encontrei ele em muitas obras do Brasil, um grande engenheiro de segurança. E ele colocou assim, acredito que não temos a cultura de pedir ajuda, de promover um ambiente seguro, né, e confidencial, independente, né, para que cada um se encaixe e se sinta acolhido no âmbito profissional. Eu concordo muito com o Jacques, assim, o Jacques é um profissional que já passou por grandes empresas, grandes obras e empreendimentos no Brasil, e o mundo, e aí é um mundo muito cartesiano, muito sisudo, principalmente da construção civil. Um profissional que se sente naquele momento com alguma necessidade de falar, isso não tem nem aonde ele possa comentar ou ele buscar uma ajuda. Porque a medicina, ela é assim, para fazer periódico. Vamos fazer periódico, admissional, demissional, vamos lá, meu amigo. Não é uma medicina que acolhe, e eu concordo muito com ele, que ouve, que a pessoa pode parar lá e ter essa abordagem. E normalmente assim, amigo, procura um plano de saúde, você tem um plano que te atende, você pode ir lá e, tipo... Então, eu acho que isso realmente é uma dificuldade e concordo com você, fazendo a mesma linha, né, João, que a gente tem que... A empresa tem que estar receptiva a isso e ter gestão para isso, né, ter caminhos para isso e fazer com que isso seja um tema discutido
um tema acompanhado, um tema gerenciado, um tema que vem de cima para baixo. Você tem que ter valorização dos executivos da empresa, porque senão isso não vai acontecer, né? Concordo muito com você e boa colocação aqui do Jacques aqui para a gente, né? Ele está coberto de razão, viu, Ivan? Está coberto de razão. Eu tenho, aliás, uma doutoranda do meu grupo que está se dedicando a desenvolver a tese dela exatamente sobre esse ponto que ele tocou. Que legal. Que é a segurança psicológica no ambiente de trabalho. Olha, e eu tive uma orientação com ela. Hoje ela argumentava uma coisa com a qual eu concordo plenamente, imagino que ele também vai concordar pelo comentário que fez. O silêncio é muito perigoso. Sim. Então, nós estamos lidando com pesquisas, por exemplo, com profissionais da linha de frente contra a Covid. Né? Uhum. Você precisa falar sobre as coisas. Né? Você é jogado diante de tomadas de decisão que muitas vezes não tem precedentes. Perfeito. Então, você precisa ter esse clima de confiança básica, né? Para que você possa falar sobre os problemas sem o risco de ser julgado, sem o risco daquilo virar contra você mais para frente. Perfeito. Porque nesses casos, você é da área de segurança também, né? Você sabe disso. O que acaba ficando não dito custa caro no futuro, né? Sem dúvida. Você sabe, João, a gente participou de uma investigação de um acidente fatal num dos nossos clientes no passado, que foi um trabalhador que estava há uns 2, 3 meses já muito quieto, não conversava com ninguém. O pessoal, ele era um cara muito alegre, né? Então ele estava apresentando um comportamento muito diferente. Abordaram ele, né, muito ali, já era um senhor já mais de idade, ele não quis conversar com ninguém. E um dia ele, de forma muito desatenta, fez o procedimento errado no equipamento pesado que ele operava, e ele subiu num caminhão num equipamento que é de esteira, e travou a bota dele, ele não prendeu o equipamento, ele foi atropelado pelo próprio equipamento que ele estava operando. Então, passou por cima dele, num declive. E foram aquilo ali para ele. Imagina um profissional que há 20 anos opera o equipamento daquele, e foram fazer uma investigação. Falaram assim, mas por que isso aconteceu? E aí foram juntando as coisas e foram depois desmobilizar as coisas do canteiro, onde ele dormia, né? Eles tinham lá um alojamento. E no alojamento dele, ele já era um supervisor, já era um cara de nível alto na obra. Vários assim, escritos, né? E ele falava, estou muito triste, estou longe da minha família. Ele escrevia, não procurou ajuda, ninguém percebeu, ou ninguém o acolheu, ou isso não houve ali no ambiente. Isso gerou uma situação que potencialmente pode ter tirado a atenção dele naquele momento, ele não estava atento e ocorreu um acidente fatal. Né? Então, isso falando de um evento só aqui pontual, você com certeza tem várias histórias aí de situações que ocorreram. Então, é muito importante mesmo a gente olhar para o trabalhador e acolhê-lo, cuidar dele. Né? Eu reforçaria uma coisa que a gente falou no começo, essa questão de ter esse tema como um tema perene, porque essa é uma situação em que você teria que entrar com uma intervenção remediativa. Uhum. Né? Mas o ideal seria também promover um clima proativo, né? De confiança, de abertura. E nesse ponto, o papel das lideranças é essencial. Perfeito. Essencial. Tá? Perfeito. É claro que um líder, um supervisor, um gerente, um diretor pode, por conta própria, procurar ajuda psicológica. Hoje em dia, você investe em psicoterapia da mesma forma que você investe num MBA para se tornar um Perfeito. bom profissional. Porque nesse espaço você desenvolve uma série de competências emocionais que são decisivas. Mas, e como eu falei, eu sou psicoterapeuta, tenho esse espaço. Mas o ideal seria que essa iniciativa não fosse somente da própria pessoa. Que no ambiente organizacional você tenha espaços de promoção dessas competências, de recursos para que, especialmente, os líderes possam acolher as suas equipes e promover um espaço de confiança, de segurança psíquica, para que as pessoas possam desempenhar bem os seus trabalhos. Né? Sim. A gente vai falar de liderança já, mas realmente é de uma importância muito grande essa atenção, né?
Mas eu quero fazer uma pergunta antes para você, né? Hoje a gente falou já da pandemia, né, João? Ela afetou muito, né, a dinâmica do trabalho, né? Então, agora está tendo algum retorno, algumas empresas estão até retornando, mas na sua opinião aqui, né, daqui para frente, né, a gente tem alguns retornos, eu acredito que vai ter retorno, mas teremos aí muitas profissões que vão continuar dentro de um ambiente, né, home office, ou fazer isso híbrido, né, ficar 2 dias em casa, 3 dias. Você acha que essa mudança, né, vai gerar alguma... Isso é favorável ou a gente tem que ter alguma atenção? A pandemia promoveu esse novo modelo. Na sua opinião, como que isso pode ser para o futuro, pode afetar a questão de saúde mental, na sua opinião? Olha, aqui eu quase falo de um palpite, mas é um palpite que vem muito alicerçado num senso que a gente tem de vários estudos que estamos fazendo, né? É um caminho sem volta, né? É outro mundo com outras relações. E eu acho que tem ônus e bônus aí. Então, vamos lá. De um lado, existe uma maior flexibilidade. Então, até assim, de uma forma mais ampla, mais sistêmica, né, existe até um certo movimento de descentralização, né? Então, as pessoas não precisam mais viver num grande centro urbano, perto do trabalho, né? Socialmente, ecologicamente, isso é muito bom, você descentralizar de novo, né? Existe uma possibilidade de maior flexibilidade, existe uma possibilidade de maior, de redes mais amplas. Então, as pessoas estão acostumadas agora, né, a um tipo de estética de comunicação como essa que a gente está fazendo. Perfeito, perfeito. Então, você vê isso no jornal, você vê isso na sua própria rede pessoal, e aí vai. Então, isso abre as possibilidades, de alguma forma, para o mundo inteiro, né? Como eu te falei, né? Agora está muito mais fácil interagir com gente em qualquer lugar. Perfeito. Aqui, para mencionar alguns dos benefícios. Por outro lado, né, as pessoas estão sentindo falta de maior contato. Estão carentes de tomar um café junto. Perfeito. Né? Então, a gente ouve assim, muita gente nas nossas entrevistas dizendo, olha, o ideal seria o modelo híbrido, né? Não 100% à distância. Porque eu sinto falta de interagir, eu sinto falta de olhar no olho, de estar junto e almoçar e bater um papo. Né? Esse lado é um lado que as pessoas têm sentido falta. Do outro, nessa mesma linha dos problemas, como eu tinha mencionado, em muitos casos a pressão, né, e o controle foi ficando cada vez mais exacerbado. Né? Então, uma outra mestranda minha está com uma linha de pesquisa também no mestrado dela, muito interessante, que basicamente argumenta o seguinte: na antiguidade, as pessoas eram donas dos seus próprios trabalhos. Né? Era o artesão que fazia as coisas. Perfeito. Quando surgiu, né, toda a Revolução Industrial, capitalismo, etc., essa força de produção passou a ser para o dono do capital. Então, assim, eu não sou mais dono do meu nariz. Sim. Com o advento da pandemia, eu passo a ser supostamente autônomo, né? Mais livre, só que eu supostamente com um grifo bem grande, porque eu estou na minha casa fazendo o meu trabalho, mas estou sendo vigiado, né? Então também isso abre espaço para muitos problemas, né? Sim, sem dúvida. A gente vai ter que estar muito atento, e por isso, essa é uma pauta aí. A pandemia, ela não é um episódio localizado, ela faz um marco, né? Sim. E quem quiser levar a sério a gestão de pessoas, com dignidade, com austeridade, de uma forma sustentável, tem que considerar isso. Tem que olhar benefícios e problemas, né? Sim. E hoje, né, João, se fala muito de ESG, né? Falar do aspecto ambiental, social e de governança. E é interessante que eu estava hoje de manhã eu estava conversando com um amigo meu em Londres, né? Ele é brasileiro, né? Fez biologia comigo, mas trabalha com fundos de investimento. Um amigão meu da minha graduação de muitos anos, um grande irmão que eu tenho na vida, o Antônio.
E ele estava falando que hoje os fundos de investimento não estão avançando sem verificar se a empresa efetivamente tem a parte de ESG. Mas ESG não é só o meio ambiente, né? Você tem que olhar uma parte social do trabalhador muito forte. E na hora que você vê todos os grandes temas que tem dentro do aspecto social, tirando, assim, vamos falar do aspecto social, da parte de pessoas. Esse é um tema, por exemplo, que a gente coloca de uma forma muito clara, não só a saúde física do trabalhador. Eu até faço questão de colocar nos nossos diagnósticos, eu pergunto, como é que está a saúde física? Como é que você está fazendo essa parte de saúde física? Ótimo. Vamos falar de saúde mental. Como é que você faz saúde mental? É muito comum as empresas olharem para mim assim, a gente tem que responder isso também? Pois sim, isso faz parte do processo. Não é só olhar o profissional se ele está com... Você vai fazer uma espirometria nele para ver como é que está o sistema respiratório. Você tem que pensar, obviamente, na questão da saúde de uma forma plena, né? Então, eu acho que o mundo está migrando para isso e a pandemia trouxe, com certeza, né, assim, uma percepção diferente para isso, né? Porque as pessoas agora precisam mais. A gente precisa, eu acho que já sempre precisou, mas agora intensificou, como você falou, né? Teve o evento da pandemia grande, assim, uma inflamação maior para essas questões que já estavam ali, possivelmente latentes nos trabalhadores. Então, né, Quer ver um outro tema que é importante considerar, Ivo? Isso tem aparecido também bastante nas nossas pesquisas, são questões da justiça, né? Da justiça dentro do próprio ambiente organizacional. Um exemplo para colocar o dedo na ferida, a questão de gênero. Perfeito. As mulheres ainda são desvalorizadas em relação aos homens no trabalho para fazer as mesmas coisas. Perfeito. E aí, quando você vai para um ambiente de trabalho remoto, cara, assim, tocante ouvir profissionais assim, independente do nível de formação. Eu vi isso de mulheres com doutorado, né? Sim. Um lamento de, olha, eu não consigo dar conta de tudo. Sim, sim. Porque ainda fica sobre a mulher a expectativa de que a vida pessoal seja responsabilidade dela, o cuidado com os filhos seja muito mais, né? Exatamente. E para o homem, quando o homem participa disso, ele é visto como muito legal, porque ele ajuda. Sem dúvida. Então, esses temas também são muito importantes, Ivo, porque a gente... Eu percebo... Olha, eu lembro de um trabalho que a gente terminou recentemente, em que para a mulher conseguir desenvolver bem o trabalho dela durante a pandemia, ela tinha que correr atrás de toda uma infraestrutura de suporte para que ela pudesse trabalhar. Sim, sim. E eu me lembro de estar dizendo isso no meu grupo de pesquisa, que seria grotesco se uma empresa recebesse uma pessoa com deficiência e dissesse, olha, nós estamos abertos a você, né? Desde que você venha aqui e construa a sua rampa para poder entrar com a cadeira de rodas. Seria horroroso dizer isso, seria grotesco, né? Mas, basicamente, é o que muitas empresas fazem em relação à mulher. Sim, sim. Olha, nós queremos que você trabalhe aqui, desde que você se vire para ter uma infraestrutura que seja favorável. Favorável para o seu trabalho aqui. Sabe? E você sabe... Então, essas são atitudes que precisam ser pensadas também para considerar a questão da justiça no trabalho. Né? Você sabe, né, João, eu tenho várias clientes mulheres, executivas mulheres, né? E na época da pandemia a gente fez muita reunião online. Mas quantas? A criança aqui do lado, a mãe aqui, ela, ô Ivo, só um segundinho. Não, o dever de casa é esse. E o marido lá, e ela cuidando aqui, conversando com a moça que ajudava em casa, no caso essa profissional, tem outras que não tinham ajuda, e falava assim, olha, eu tenho que acabar aqui porque eu tenho que executar o almoço, eu tenho que vir aqui. Então, realmente, onerou muito as mulheres, né? Onerou, a pandemia trouxe isso de uma forma muito forte. E assim, realmente, se vira, você está em casa, você tem uma boa internet? Então toca aí, porque a gente vai te chamar para uma reunião aqui já já, e ela tem que trabalhar todos esses pratinhos ao mesmo tempo. E realmente isso deve ter gerado muita angústia. O pior eu vi de muitas delas, eu vi em posições assim, diferenciadas, sabe? Com uma formação impecável.
esse sentimento de culpa. Sim. E a gente dizer para ela, viu, você não tem que dar conta de Não tudo. tem que dar conta de tudo, né? Né? Peça ajuda, né? Aborde. Sabe? O filho não é só seu, a casa não é só sua, né? Perfeito. Você tem direito a ter a mesma oportunidade de progressão na sua carreira. Né? Perfeito. Então, são temas assim super importantes que, de novo, a pandemia só amplificou. Só amplificou. E aí, João, assim, e aí vamos entrar no aspecto de liderança, né? Qual que é o papel dos líderes nesse aspecto, né? Da gente trabalhar isso e todos os trabalhadores, obviamente, né, que trabalham numa empresa, participar desse assunto. Né? Vamos começar falando dos líderes. Na sua opinião, qual que é a importância do líder para favorecer ou catalisar, por exemplo, uma atenção maior à saúde mental? O líder, ele é essencial. Tá? Os líderes são essenciais, cada um no seu nível, a média gerência, a média coordenação, mais ainda que funciona como um grande amortecedor, né? Só que aí há que se levar em conta, Ivo, uma situação também que ela tem que ser muito realista. Né? De novo, o cuidado com a gestão das pessoas na sua plenitude, considerando também os aspectos psicológicos, tem que ser uma política organizacional. Concordo. Porque senão, o que a gente acaba vendo é que existem líderes que acabam funcionando como bolhas dentro de um ambiente tóxico. Então, assim, ele consegue, de alguma forma, proteger aquele ambiente, né, dentro de uma estrutura que não é saudável. Só que aí entra aquela outra questão, a que custo, né? Porque isso fica na conta do líder e o desgaste sobre ele é muito grande. Da mesma forma, um líder também pode ser ele próprio o grande elemento tóxico da relação toda, né? Sim. Então, precisa haver uma política muito clara e muito comprometida com a saúde psicológica e a capacitação e espaço de manobra para o próprio líder. Então, tem que ser de cima para baixo. E os líderes têm que estar bem preparados, porque eles fazem toda a diferença. Perfeito. Eu vejo, sabe, João, assim, isso... Olha que a gente atendeu, assim, talvez já tenha visitado umas 1000 empresas. Raras, conta na mão, uma empresa que tem um executivo, que é um presidente, um CEO, um executivo de alta gestão, uma diretora, um diretor de RH, ou profissionais um diretor de operação, produção, que fala desse assunto, se atenta por isso, tem canal aberto e promove isso, né, de uma forma cascateada na empresa. Raras empresas no Brasil. E aí e eu concordo muito com você que sem uma política empresarial, você vai ter algumas pessoas ali, um gestor que já fez uma terapia uma vez e sabe que tem angústia, que você precisa falar com alguém, ele favorece. Agora tem outro que fala que isso é frescura, isso aí é uma grande palhaçada, você tem que vir aqui para trabalhar, não tem nada a ver com a sua vida pessoal. Então, você não tem um equilíbrio, eu acho, na minha opinião aqui, humilde, um equilíbrio empresarial para que você realmente tenha isso de forma estruturada, não tem uma política. Raras são as empresas que têm uma política para isso. De acolhimento. No modismo, né? Exatamente. Raras. Então, eu acho que isso é uma necessidade hoje que vem com a pandemia sendo provocada e que a gente tem que discutir, por isso que é preciso falar, o nome dessa live aqui, é preciso falar de saúde mental no trabalho, porque eu acho que isso hoje é assim, esse acolhimento, a gente tem que ter essa responsabilidade como líder para fazer isso e conversar com vários outros líderes para que isso ocorra, né? Com uma política e uma política preventiva, inclusive, aqui passando aqui o Jacques novamente, qual seria uma ação preventiva mais popular e eficaz para instruir e orientar os profissionais que têm uma saúde mental no trabalho? Isso tudo, eu recomendo, como você falou, ter uma política, um protocolo, um procedimento. A área médica ter uma estrutura e todos os gestores em volta atentos a isso para falar, pessoal, esse profissional não está bem, a gente tem que acolhê-lo, ele está passando por uma situação. A pessoa pode ter um problema familiar muito grave, um problema de saúde em família. Né? São questões que levam a pessoa a ter sofrimento. E ali no meio do trabalho, tem muita gente que fala assim, amigo, você está sendo contratado para fazer sua atividade aqui, eu não vou me preocupar com isso. Ou procure um plano de saúde que vai te atender. Eu acho que a gente tem que provocar isso nas empresas, né? Então, essa live tem muito desse objetivo, né? De convidar todos que estão aqui assistindo, ou que vão assistir no futuro, porque ela vai ficar gravada, João, no nosso IGTV,
é que isso possa fazer parte de uma discussão mais ampla, a valorização do trabalho de um psicólogo, né, de um psiquiatra que vai medicar, que vai trabalhar, e um psicólogo que vai acolher, ouvir e ajudar essa pessoa. Né? Eu acho que que a gente precisa seguir dessa forma. Ivo, posso acrescentar uma coisa? Por favor. Tem uma questão aí que, assim, muitas vezes a gente pensa sobre o problema a ser resolvido. Uhum. Né? Então, a relação entre as demandas e os recursos que nós temos no trabalho, né? E aí entenda-se que a política, a capacitação, o ambiente são recursos fundamentais. Dessa relação, nós podemos ter problemas, sim, se ela estiver desequilibrada. Perfeito. Nós temos esgotamento, burnout, sofrimento psíquico, N problemas de natureza psicossocial, física, etc. Tem sim, e nós temos que cuidar disso. Né? Mas, por outro lado, o que as organizações também precisam enxergar é que quando essas relações estão boas, o contrário de esgotamento é engajamento. Uhum. Perfeito. Então, você promove um ambiente saudável, você promove o círculo virtuoso. Uhum. As pessoas estão mais motivadas, porque as pessoas querem se sentir realizadas. Elas querem chegar em casa cansadas. Uhum. Nossa, hoje foi um dia puxado, mas eu mandei bem, sabe? Sim. Eu fiz, eu realizei, eu conquistei, eu agreguei, eu produzi riqueza. As pessoas querem isso. Então, se você investe, você tem um diferencial competitivo importante. E aí que entra o meu lado otimista eterno, né? Eu vou dizer, aquelas empresas que entenderem que agora é um caminho sem volta, que uma parte você vai ter que flexibilizar e deixar mais liberdade, mais autonomia para cada colaborador, o único jeito de você ter uma liga disso tudo é se você tiver um pessoal engajado. Perfeito. E você não faz isso controlando as pessoas. Claro que não estou dizendo que vai virar uma anarquia, claro que não, né? Sim. Eu também tenho relatórios a apresentar na PUC, eu também tenho coisas a fazer, liberdade de... Pessoal, por algum motivo caímos. E vamos ver aqui se o João volta. Poxa vida, uma pena. Por algum motivo aqui, o Instagram travou aqui no meu celular. Não sei se foi no dele ou no meu, mas a conexão caiu. Vamos ver aqui. Sim, João. Vamos voltar aqui para de novo, né? Mas caímos, né? Então, por algum motivo aqui caiu. Deixa o João entrar aqui para a gente continuar. A conversa está muito boa. Eu quero encerrar aqui com ele e vamos ver aqui que o João ele já entra já. Mas que pena. Mas a conversa está muito boa. Eu tenho mais uma finalização aqui com o João. O João está entrando aqui já. O João Carlos. Já vou aceitá-lo novamente aqui. Caímos. Alguma coisa aconteceu aqui. Faz parte desse mundo remoto sobre o qual estamos falando, né, Ivo? Com certeza. Então deu o meu Instagram que travou aqui. Eu acho que foi meu aqui que parou a transmissão, simplesmente parou assim. Não tô tocando o celular mais uma pena. Mas João, assim, né? Continua, eu queria. Você pegou a linha, você ainda quer fazer a conclusão ali daquela lista? Eu não sei onde é que cortou, Ivo. Eu só queria ressaltar isso, né? É claro que para uma organização, para um gestor pensar, nossa, tem que cuidar da saúde psíquica das pessoas, é um investimento que eu vou ter que fazer, é um custo. Perfeito. Mas se eu pensar que isso pode trazer um diferencial competitivo, que as pessoas vão estar mais engajadas, motivadas, criativas, isso é um investimento que se paga muito bem, né? Eu não tenho dúvida. Então vamos pensar no aspecto positivo da coisa, que ele é pouco explorado e ele tem muito potencial. Perfeito. Você sabe que muitos consultores da SG4, né, João, a gente já passou mais de 300 profissionais aqui na empresa.
Então ele vem, se qualifica e depois aí tem uma oferta CLT, o cara, eu vou sair desse mundo de consultoria, especialidade, PJ, eu vou entrar para a questão de ser CLT. Mas entram empresas que têm tanto, assim, assédio, desrespeito, falta de alinhamento, é aquele negócio, um mundo de Narnia, né? Um mundo maluco. E aí a pessoa perde muito estímulo e muitos saem porque não se sentem valorizados, não se sentem respeitados, não é um ambiente confortável, um ambiente de trabalho, né, que ele se sente assim, que ele esteja crescendo, que ele esteja desenvolvendo, né? Se sente até injustiçado em muitas questões. E o profissional sai, mas note, isso tudo mexe muito com a questão psíquica dele, perde a confiança no trabalho, perde vínculo com as pessoas, começa a ter, né, problema com a liderança, com pares, e a pessoa acaba saindo. Uma importante, não é só o salário, né? O salário é importante, né? Óbvio, o pessoal ser bem remunerado, mas a questão das relações humanas e como se cuida das pessoas e como tratam as pessoas tem um impacto muito grande nas empresas, né? Quando elas perceberem que é um ciclo virtuoso, que todo mundo vai ganhar com isso, né? A empresa vai crescer, o profissional vai estar mais feliz, isso vai projetar a empresa de uma forma pujante, eu acho que todo mundo vai valorizar mais o tema, né? Vão valorizar mais. Sem dúvida. Com certeza. Com certeza. Mas, João, olha, muito bom. Eu queria te agradecer muito pela conversa. Olha, eu tenho que ver aqui se a nossa primeira parte foi gravada, mas, de qualquer forma, eu quero te agradecer muito pela conversa. Quem teve o privilégio de estar aqui com a gente, né, aprendeu mais um pouco, e eu queria te agradecer muito. Sem dúvida, Ivo, se não foi gravada, a gente faz tudo de novo. Você me faz outra vez, tá certo. E vai ser uma alegria. E mesmo que foi gravada, a gente faz a parte 2 aí. Tem muita coisa boa também aí, né? Então, parabéns também para o teu trabalho, viu, Ivo? Obrigado. De fazer esse canal, de divulgar, de levar essa mensagem adiante, porque é muito importante valorizar o tema, né? Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço. E muito obrigado. E, pessoal, obrigado, então, pela visita de vocês. Nós estamos sempre lá no YouTube, nas nossas redes sociais, as outras. Não deixe de visitar a Academia CG4, o ambiente de qualificação que todos podem ali crescer em degraus de gestão. E a gente continua firme aqui. Até a próxima live, na próxima quinta. Obrigado a todos. Obrigado, João. Valeu, um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau.